Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar então sobre o livro Voragem, do Junichiro Tanizaki. E é o seguinte, esse livro aqui eu já tinha lido ele pouco tempo depois de ter recebido a caixinha da tag, porque sim, esse aqui é mais um livro que eu recebi na caixinha da tag. Essa caixinha então, ela foi a do mês de junho. E pouco tempo depois de ter recebido, eu comecei a ler o livro, por isso que no meu vídeo de leituras que eu estou fazendo não aparece esse livro, porque enfim, eu já tinha lido. Eu também já tinha gravado um vídeo antigo para ele. Entretanto, como eu esqueci de falar diversas coisas, eu gravei mini vídeos e coloquei tudo junto. E esteticamente falando, pelo menos pra mim, ficou meio feio. Então eu preferi fazer um novo vídeo explicando melhor as coisas, tentando não deixar nada de fora, dando as informações corretas. E foi até bom, de certa forma, eu falar desse livro só agora, porque mesmo depois de bastante tempo de ter lido, eu ainda não sei se eu gosto ou se eu desgosto do livro. Porque assim, eu lembro que na época que eu fiz o primeiro vídeo para esse livro, eu tinha dito até que ele era um livro revolucionário, sabe? Que ele era um livro incrível. E, parando para pensar, ele realmente é um livro revolucionário. Porque ele trata não somente de uma relação extraconjugal, que para a sociedade japonesa, que é bem patriarcal, bem conservadora, já melhorou bastante, mas na época que o livro foi lançado era muito mais do que agora. Só para constar, esse livro foi lançado em 1931, então daí você já tira. Então, além dele falar de uma relação extraconjugal, ele fala de uma relação extraconjugal entre mulheres. Então, se até hoje em dia esse assunto é meio que tabu para algumas pessoas, imagina para a sociedade japonesa, conservadora, patriarcal de 1931. Complicado. Então, de certa forma, realmente é um livro revolucionário. Entretanto, a minha dúvida se eu gosto ou não gosto do livro é porque é o seguinte, eu gostei da história, gostei do tema, achei interessante a forma como o autor trouxe a problemática. Entretanto, as reviravoltas que existem dentro desse livro, meio que depois de um tempo me cansaram e o final também não me foi muito satisfatório. Então, por isso que eu ainda tenho certas dúvidas, mas eu vim deixar aqui as minhas impressões e depois, quem tiver interesse em ler o livro, comenta nos comentários o que achou, se gostou, se não gostou, se a leitura serviu, se não serviu, se você tá igual a mim, em cima do muro, certo? Falando então um pouco da edição da tag, essa edição tá super bonita também, como todas as edições da tag, né? Então tá muito bonita a edição, encapadura também, certo? Aqui é a revista com textos de apoio sobre a obra, a curadora que foi Eliane Brum, que é uma jornalista muito famosa aqui, escreveu até algumas obras. Inclusive, para esse meu vídeo eu reli alguns textos de apoio para justamente não falar besteiras que eu tinha dito no vídeo anterior. Aqui então foi a luva que o livro veio e eu achei a coisa mais linda, gente, porque assim, pra mim foi muito gratificante receber esse livro, porque eu nunca tive contato com literatura japonesa, a não ser através de mangás, e você aí que acha que mangá não é literatura, sim, mangá é. Mangá, na minha opinião, é uma manifestação literária, sim, certo? Mas a discussão primordial do vídeo não é essa. E o brinde do kit foi então esses 4 porta-copos, vou mostrar aqui, esses 4 porta-copos que também servem de imã, esse aqui eu botei ao contrário, que também servem como imã de geladeira. Gente, muito lindo, sério. Esse kit foi um dos mais bonitos que eu recebi esse ano. Pena que a história foi meio desse jeito, né? Enfim, falando um pouco do Junichiro Tanizaki, ou Tanizaki Junichiro, porque eu estou dizendo isso, para os curiosos de plantão. Em alguns países orientais, como por exemplo o Japão, China, as duas Coreias, a grafia do nome se escreve de forma contrária à nossa. Como assim? Primeiro se escreve o sobrenome, depois o nome. Então, no caso, se a gente estivesse lendo a obra no original, seria Tanizaki Junichiro.
Entretanto, eu creio que para que não houvesse confusão entre nós leitores sobre o que era nome e o que era sobrenome, até porque eu acho que tem muita gente que não sabe disso, que a grafia é inversa, os editores, creio eu, preferiram deixar tanto o nome do autor quanto dos personagens igual à nossa grafia ocidental mesmo, primeiro o nome, depois o sobrenome. Então, o Junichiro Tanizaki nasceu em 1886, na era Meiji, que foi então a era em que o Japão começou a se adaptar ao capitalismo. A era então que o Japão começou a abrir o seu país para a cultura ocidental, para a cultura de fora, no caso, a cultura capitalista. Então, o Junichiro Tanizaki nasceu nesta época, e aí uma curiosidade, para vocês que já assistiram ou leram o Rurouni Kenshin, né, que é o Samurai X, ele também se passa nessa era Meiji. Eu estava pesquisando sobre ele e aí eu descobri isso aí e eu fiquei, uau, que legal, preciso ler. E eu comecei já a assistir o anime, só que não consegui terminar ainda, mas vai dar certo, um dia a gente fala sobre o Samurai X aqui, o anime, porque eu não tenho os mangás. Mas tudo bem. Desde muito cedo, o Junichiro, ele tem uma relação meio que dualística com as mulheres. Ele tem meio que um respeito muito grande, mas ao mesmo tempo ele tem um temor muito grande, digamos assim, porque ele diz que as mulheres, todas que passaram pela sua vida, desde a sua mãe, tanto por suas esposas quanto por seus romances idealizados, essas mulheres eram para ele, ao mesmo tempo que deusas, eram demônios. Ao mesmo tempo que ele endeusava e dizia que elas eram perfeitas e seres assim, musas, também eram passíveis de cometerem pecados e seduções e luxúrias. Entretanto, quando a sua mãe veio a falecer, ele teve um amor maior ainda pelas mulheres, sabe? Ele tinha uma devoção febril, como diz aqui num dos textos de apoio, com relação às mulheres. Então ele sempre quis retratar suas personagens da mesma forma como ele via as mulheres também. E a gente tem isso muito bem retratado nesse livro aqui, inclusive. Falando então um pouco agora do livro, como eu já tinha dito, o Voragem foi publicado em 1931, conta a história da Sonoko Kakiuchi, que é uma moça, então, que está indo até o seu sensei, e por sensei a gente entende como uma pessoa mais velha, uma pessoa que ela tem muito respeito, muita admiração, que ela tem muita confiança, e no livro não deixa claro quem é esse sensei. Mas dando uma olhadinha nos textos de apoio que veio aqui na revistinha, a gente pode deduzir que o sensei dela é o próprio Junichiro, certo? Então é como se ela estivesse espiando os seus pecados e contando os acontecimentos para o próprio Junichiro. A Sonoko vai até a casa desse sensei para contar os últimos acontecimentos da vida dela, porque assim, saíram diversas notícias com relação a ela e ela acha que deve então uma explicação mais formal e sincera da parte dela para este sensei. Logo no começo do livro, a gente fica sabendo que o casamento dela não é lá esses casamentos todos. O marido, apesar de aparentar gostar muito dela, ela faz parecer com que ele tenha se casado com ela somente por interesse, porque o dote dela era muito bom. Mas a gente vai percebendo que ele também tem um tipo de sentimento por ela, e ela não tem nenhum sentimento por ele. Ela até tenta ter, mas ela não consegue. A gente percebe que não é um casamento feliz, não é um casamento baseado em confiança. E a gente fica sabendo também que a Sonoko teve uma relação extraconjugal com um homem, um rapaz, que ela achou que fosse o homem da vida dela, que ela inclusive pensou em fugir com este homem, mas aí acabou não dando certo. A relação dos dois terminou e ela então resolveu se dedicar ao marido, ser uma esposa mais dedicada, ser uma esposa mais da casa, ser uma esposa mais cuidadosa. Enfim, com isso ela vai ficando entediada, vai ficando ociosa e aí ela resolve se inscrever numa escola de artes para fazer então um curso de pintura. O marido trabalha num escritório de advocacia e ela então é somente dona de casa. E aí ela vai e se inscreve nesse curso de pintura, que é próximo da casa dela, e ela vai lá. Chegando lá, logo nos primeiros dias, elas precisam então pintar uma modelo que está lá, né, para elas. Só que o diretor lá da escola percebe que a Sonoko não está pintando a modelo que está lá para elas pintarem. Ela está pintando o rosto de outra pessoa. E é interessante porque a própria Sonoko não percebe isso. Ela pinta uma pessoa totalmente diferente daquela que está lá exposta, mas ela não percebe que ela está pintando uma pessoa diferente. É somente quando o cara chega e diz assim, ei,
senhora, você está pintando outra pessoa. O seu exercício está errado. Aí é que ela olha e diz, ah, não é que é mesmo? Vai saber, né? Bom, enfim. Então, ela percebe, juntamente com o diretor, que é meio que um vilão também no começo da história, que ela está pintando, na verdade, uma colega de classe dela, que é a Mitsuko. E a Mitsuko, ela é descrita nesse livro como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa muito perfeita, como aquela mulher ideal, a mulher magra, a mulher branca. E isso é até um traço característico também da cultura japonesa daquela época, que se reflete até hoje também, mas como eu falei, não tanto quanto antes. Mas para os japoneses, né, a mulher perfeita é aquela mulher magra, aquela mulher branca, né, mulher alta. Bom, mas enfim. A Mitsuko um dia chega pra Sonoko e fala, olha, eu sinto muito por você estar passando por esse constrangimento, porque não sei se você tá sabendo, tá rolando umas fofoquinhas por aí, que nós estamos tendo um caso. Esse diretor quer ter uma coisa comigo aí, e eu não queria nada com ele, aí foi ele que espalhou esses boatos, não sei o que, não sei o que. Começou a inventar umas coisas, começou a dizer umas coisas pra Sonoko e falou, mas eu quero te propor, então, uma ideia. Vamos, então, dar cabimento a estas fofocas, a estes boatos que estão dizendo da gente. Vamos então começar a ficar juntas mesmo, andar juntas, a conversar, a trocar ideias, vamos ser amigas, para poder as pessoas realmente terem do que falar. E tudo bem. Nisso elas começam uma amizade, aquela coisa toda, uma na casa da outra, e fazem pinturas juntas, e não sei o que, não sei o que, até que realmente elas começam então um caso. Nós temos então a segunda relação extraconjugal da Sonoko. E é interessante porque assim, a Sonoko traz a Mitsuko para casa dela, se tranca no quarto dela e do marido para poder ficar sozinha com a Mitsuko, alegando que ia fazer pinturas dela. Só que a gente sabe que elas não iam fazer isso, não é mesmo? E esse quadro nunca ficava pronto e o marido da Sonoko dizia, olha, mas quem é essa menina tão bonita que você fala tanto? Quem é essa menina que te inspira tanto, que você nunca termina este quadro? Ela, é uma amiga minha, qualquer dia eu te apresento aí. Aí ele, nossa, mas ela é tão bonita, eu quero conhecer, né? Ela, não, mas um dia você vai ver, um dia eu trago ela aqui em casa e dá tudo certo. E nisso elas continuam, o pobre do marido lá, sem saber de nada, sem desconfiar de nada, porque ele confia na mulher, ele é louco pela mulher. Elas duas, então, começam a viajar juntas, a passar mais tempo juntas, aquela coisa toda. Depois de um tempo, né, estava tudo às mil maravilhas, tudo flores na vida dessas duas moças, dessas duas jovens, até que a Sonoko descobre que a Mitsuko já tinha um namorado, mais noivo dela. E aí, o pobre coração da Sonoko fica arrasado. Como é que a Mitsuko trata ela desse jeito, trai ela desse jeito? A Sonoko fica arrasada, porque vê a Mitsuko meio que manipulando tanto a ela quanto o rapaz que era noivo dela. E aí ela decide terminar, dar um fim àquela relação e depois de um tempo ela abre, então, o seu coração pro marido dela, fala tudo o que aconteceu, fala o que se passou, pede perdão ao marido, diz que vai se dedicar, que vai esquecer de vez a Mitsuko, que nunca mais quer saber da Mitsuko, enfim. Depois de um tempo, quando a gente acha que está tudo bem na vida, então, deste casal, quem que resolve aparecer mais uma vez na vida da Sonoko? Isso mesmo, a Mitsuko. A Mitsuko volta porque, assim, a Mitsuko, ela é muito manipuladora. Você percebe que ela quer ter todas as pessoas ao redor dela. Ela quer ter tanto homens quanto mulheres aos pés dela. E é interessante porque ela fala que, pra ela, não tem graça ela chamar a atenção de homens, porque teoricamente, é isso que as mulheres têm que fazer, chamar a atenção do sexo oposto. Ela diz que pra ela é muito melhor e dá muito mais gosto pra ela chamar a atenção das pessoas do mesmo sexo. Porque assim ela sabe o quanto ela é desejada, o quanto ela é amada, o quanto ela é realmente a melhor, a mais bonita, a mais inteligente, a mais tudo. A partir daí, Mitsuko volta a entrar na vida da Sonoko, conta diversas coisas que aconteceram, quer que a Sonoko volte a ter uma relação com ela e ainda quer que ela também aceite ela ter uma relação com o rapaz que é noivo dela. E é assim, gente, além disso virar um triângulo amoroso, depois vira um quadrado amoroso, porque o marido da Sonoko também se envolve nesse relacionamento cheio de tramas, de intrigas, de reviravoltas, de pontos de vista diferentes. Quando acontece uma coisa, a Sonoko escuta a versão da Mitsuko e ela acha que aquela é a pura verdade. Depois de um tempo, vem o noivo da Mitsuko e conta a mesma história, só que do ponto de vista dele, e aí a Sonoko
vê que a Mitsuko mentiu pra ela, ela vai confrontar a Mitsuko conta outras coisas, que aí depois a Sonoko vê que o noivo da Mitsuko mentiu pra ela. Gente, é uma reviravolta tão grande que, assim, eu vou confessar pra vocês, no começo isso até me deixou, tipo, instigada a ver a leitura e dizer, mas peraí, quem é que tá falando a verdade? Sonoko é a Mitsuko, é o carinha lá que é noivo dela, e o marido dela. Depois de um tempo o marido também não vira flor que se cheire, e aí também eu não tive mais pena de ninguém nesse livro. E depois de um tempo que continuou até essas tramas e reviravoltas e essas teias emboloadas, eu fiquei tipo, já chega, né? Vamos dar um fim aí, vamos, né, acabar e dizer logo quem que tá falando a verdade, quem não tá. E como eu falei, o final não me agradou também nem um pouco, mas é aquela coisa, né? Eu resolvi ainda ficar com este livro e relê-lo futuramente, justamente para poder ver se eu tenho uma visão melhor dele ou se eu realmente vejo que ele não é para mim. Mas é como eu falei, eu achei interessante a forma como ele trouxe o tema e achei interessante justamente essa questão dessas incertezas e inseguranças que algumas pessoas têm nessas relações meio que doentias, sabe? Porque cada pessoa que tem a relação com a Mitsuko é uma relação muito doentia, é como se fosse uma relação assim de... Eu não sei nem explicar, né? Nem mutualismo, porque, tipo assim, talvez até seja um mutualismo, porque, tipo, a pessoa precisa da existência da Mitsuko, a pessoa precisa beber de tudo do que a Mitsuko oferece, e a Mitsuko, ao mesmo tempo, precisa dessa atenção, precisa ter essas pessoas ao redor dela, precisa ter essas pessoas em volta dela para poder ela saber que ela tá ali, que ela é o centro, que ela é a luz de tudo, que ela é a perfeição, que ela é a deusa da vida de todo mundo, que ela é quem rege as pessoas da forma que ela quer, da forma como ela deseja, que as pessoas dizem amém para tudo que ela quer. E nisso ela vai infectando a vida de todo mundo. Uma coisa ainda mais curiosa e ao mesmo tempo ainda mais preocupante nesse livro é porque ele é escrito em primeira pessoa, então a gente só tem as coisas no ponto de vista da Sonoko. A gente não sabe as coisas que aconteceram no ponto de vista do marido da Sonoko, ou então na Mitsuko, ou então do noivo da Mitsuko. A gente tem tudo na visão da Sonoko. A gente sabe que quando a gente tem um narrado em primeira pessoa, a gente não pode confiar exatamente em tudo que ele fala, né? Porque é como se fosse somente a visão dele, como ele interpretou aqueles fatos. Sendo que às vezes a nossa mente pode ser falha, pode nos enganar, não é mesmo? Para piorar ainda mais, para agravar ainda mais o fator de ser em primeira pessoa o livro, quando a Sonoko vai contar essa história para o sensei dela, ela é viúva, então o marido não tem mais como contestar o que ela está dizendo, e a Mitsuko também morreu. Então ela também não tem mais como dizer se foi verdadeiro ou falso o que aconteceu, do jeito que a Sonoko está contando. Temos que julgar por nós mesmos se o que ela fala aqui é verdade ou não, entendeu? É isso, gente, é basicamente isso desse livro, certo? A trama é essa. Eu acho que o mote principal do livro é justamente mostrar essas relações doentias, essas relações que te consomem, sabe? Que te devoram, que te tiram dos eixos, não deixa mais você pensar com clareza, porque você quer viver em função do outro, fazer o que o outro quer, independente se isso vai te fazer mal ou não, ou se vai fazer mal a pessoas próximas a você. E eu acho também que isso é um alerta pra gente tomar cuidado com essas relações nas nossas vidas, independente de que tipo de relação seja essa, seja entre parceiros, seja entre amigos, entre familiares. Gente, isso é muito complicado. A Mitsuko manipula os pais, manipula as pessoas com que ela tem convívio, ela manipula todo mundo, entendeu? E é isso o que ela quer o livro inteiro, manipular as pessoas para fazerem tudo o que ela quer. Ela é muito mimada, ela é muito criança ainda nesse sentido de birrenta, é muito birrenta, ela quer tudo do jeito dela. Se ela não puder ter uma pessoa, ninguém mais tem, porque ela precisa dessa fonte de existência dela. Isso é doentio, isso é maléfico e é muito esquisito ler isso aqui também, sabe? Eu creio que eu não tenho comentado com vocês no começo do vídeo, mas esse livro então foi escrito primeiramente na forma de fascículos para uma revista japonesa. Ele foi publicado entre 1928 e 1930 nessa revista e em 1931 então é que ele é publicado como livro que a gente tem hoje em mãos dessa forma. E assim, gente, é um livro curto, certo? Ele tem pouco mais de 200 páginas, dá pra você ler bem rapidinho, e é aquela coisa, né? Veja aí de acordo com esse vídeo o que você acha.
dele, se você acha que vale a pena conhecer o Junichiro através dessa obra. Pretendo ver se ele trata outros temas e de outras formas também. Mas fica aqui a dica de qualquer forma para vocês do livro, certo? Eu acho até que é um livro mediano, eu acho que dá para passar, entendeu? Numa primeira leitura. Mas é aquela coisa, né? Fica a critério de cada um saber se vale a pena ou não conhecer. Ah, outra coisa também que eu gostaria de dizer. Por mais que ele trate aqui também do assunto da bissexualidade da Mitsuko, é algo bem sutil. Ele não traz assim algo muito escancarado, ele não traz algo muito pejorativo, nem algo muito escandaloso. Não, ele trata isso com muita naturalidade. Então, supere seu preconceito com relação a esse tema, leia o livro, vale muito a pena, certo? Até porque também não é um bicho de 7 cabeças, certo? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha, ajudar a compartilhar, que ajuda muito mesmo no crescimento do canal. Um beijo bem grande pra todo mundo. Tchauzinho!